Opa, gente. Bom, eu tenho essa questão aqui que ela é muito interessante de fazer e por isso que eu vou fazer aqui junto com vocês, porque ela de fato ela envolve uma atenção especial para as porcentagens, mas não de uma maneira normal, de uma maneira, quer dizer, não é óbvio que é normal, pelo amor de Deus, só que é de uma maneira mais interpretativa do que, ai meu Deus, deixa eu fazer aqui. Oxe, por que não tá escrevendo? Ah, tá, agora eu entendi. Oh, meu Deus, deixa eu fazer aqui. Isso foi. Oh, meu Deus, deixa eu fazer aqui 12% de 80. Não é fazer. No caso, seria 12% de 80. Pô, não é isso aqui que eu tô falando, tá? O que eu tô falando pra vocês é aqui, ó. Eu vou ler a questão junto com vocês e vai parecer, nossa, questão fácil de probabilidade, de porcentagem. E não é fácil de porcentagem, é uma questão. Não, é difícil também, é média difícil, tá? Média difícil porque ela vai ter diversos mecanismos que vão tentar te fazer cair, tá? Os distratores dela são bons e a leitura dela tem que ser bastante atenta. Mas enfim, não é nossa, que questão difícil. Para reduzir o número de acidentes de uma rodovia estadual, uma equipe de engenharia de tráfego instalou um sistema de detecção automática no excesso de velocidade. Tá bom. Os dados preliminares mostram que, aí aqui são esses três dados. O primeiro diz assim, ó, 12% dos veículos que passam pelo ponto de monitoramento excedem a velocidade da rodovia. O que eu vou fazer com vocês? Eu não vou ler. Eu vou dizer, cara, isso daqui é muito importante, mas eu quero ver a pergunta primeiro, porque isso aqui eu não vou abstrair nada enquanto eu estiver lendo da primeira vez ao fazer a prova, né? E aí que diz, ó, antes de decidirem se o sistema será adotado em toda a rodovia, a equipe quer estimar a probabilidade de um veículo ter excedido a velocidade realmente. Ou seja, tá querendo ver a acuidade disso aqui, né? A sensibilidade se a sensibilidade desse sistema é boa ou é ruim. Mas vamos ver. Dado que o sistema emitiu o alarme. Opa, isso daqui é imprescindível. A gente está setando uma condição. Não é apenas se ele de fato consegue captar, mas é a partir do momento em que ele captou, tá certo ou não tá certo. Enfim, essa probabilidade servirá para avaliar se o sistema é confiável o suficiente para sustentar a intervenção em toda a via. Imagine assim, ó, gente. Eu tenho aqui um radar de leitura da tua velocidade. Quando o carro ele passa aqui, né? Porque aqui tem tem a rodovia. Quando o carro passa aqui, vamos supor que ele detecte, assim, ó, galera, ele detecte 100%. Imagine isso. Ele detecta 100% dos casos em que tem excesso de velocidade. Aí tu vai me dizer, nossa, Luana, então isso aqui a gente tem que instalar. Isso aqui a gente tem que instalar nas nossas rodovias, porque olha como ele é bom, né? Olha como é que ele é bom. Ele detecta 100%, aí começa a disparar o alarme, o carro de polícia já vem chegando aqui, Enfim, o ponto é, imagine que, ok, ele detecta 100%, mas para todo carro que passa aqui ele dispara. Ou seja, ele detecta 100% dos casos porque ele não deixa passar nenhum carro. Então não é que ele é muito bom. Ele de fato vai detectar todos os carros que passarem acima da velocidade. Mas a sensibilidade dele para detectar os carros que estão em alta velocidade não é alta. Pelo contrário, é zero, né? Ele não consegue distinguir se um carro está em alta velocidade ou não. A única coisa que ele detecta é se está passando um carro. Compreendeu? Então, o que a gente está tentando ver aqui é se dá para instalar ele na rodovia, nas vias, né? De maneira que esse serviço aqui, né, esteja compatível. Uma vez que ele disparou o alarme, a gente quer que essa disparada de alarme tenha dado, até vou grifar aqui com uma cor mais forte, tenha surtido, né, o efeito esperado. Aí diz o seguinte, com base nas informações fornecidas, ou seja, essas daqui, ele está referindo-se a isso aqui, ok? Essa probabilidade é de aproximadamente, ou seja, o que ele quer saber? Ó? Ele quer saber a probabilidade de um veículo ter excedido a velocidade. Então a rodovia diz que é 70 km por hora e ele chegou a 80 km por hora, ou qualquer valor acima de 70, tudo bem? Tá, uma vez que ele está nessa velocidade acima de 70, o que eu quero saber é a probabilidade de um veículo ter excedido a velocidade realmente, ou seja, ele está dentro desse grupo, e também, ok? E também, ou seja, estando dentro desse aspecto amostral aqui menor, que é dado que o sistema emitiu o alarme.
Ou seja, vão ter alguns que vão acabar passando, como vocês vão ver aqui conforme a gente vai lendo, que vão acabar passando com uma velocidade acima da permitida, mas o alarme não vai disparar. E vão ter outros que vão acabar passando com uma velocidade abaixo da permitida e o alarme vai disparar. O ponto é, eu quero saber quantos por cento, qual é a probabilidade, claro, né? Qual é a probabilidade, certo? Qual é a probabilidade de, uma vez que o alarme disparou, foi dentro desse grupo aqui, ok? Ok, aí vamos lá. Vamos ler aqui o texto. E agora essa parte aqui vamos ler com bastante atenção. Ela diz assim, ó, 12% dos veículos que passam pelo ponto de monitoramento excedem a velocidade máxima da rodovia. Isso aqui é uma informação que você não pode só ler, você tem que passar para o papel, ok? Então o que ele está querendo dizer com isso? Tá, não tem um espaço aqui. O que ele está querendo dizer com isso? 12% dos veículos que passam... Galera, eu vou ensinar aqui um negócio para vocês que todo mundo utiliza, mas essa questão aqui ela é muito bem-vinda. Utilize um número de veículos. Passaram-se 1000 veículos nessa rodovia. Uma vez que passaram 1000 veículos nessa rodovia, 12% dos veículos que passaram pelo ponto de monitoramento, ou seja, aquele negócio ali que eu desenhei, né, que é o que capta, né, a velocidade. O que diz aqui, ó, 12% dos veículos que passam pelo ponto de monitoramento excedem a velocidade da rodovia. Tá, então, 12% excede a velocidade. Então, eu consigo saber quantos excederam a velocidade, não consigo? Eu consigo saber que quem excedeu a velocidade foi 120 carros. 120 carros excedem a velocidade. Excedem. Tu até pode montar aqui, ó, e convém nesse tipo de questão montar assim, ó, uma tabelinha, ó. Aqui a gente vai delimitar, ó, emitiu alarme, e não alarme. Ok? Mas ficou horrível isso aqui. Eu vou fazer até melhor aqui. Peraí, desculpa, ficou muito feio, peraí. Me deu até uma agonia aqui. Ó, pronto. Alarme e não alarme. Perfeito. E a segunda parte é que você vai pegar e vai também traçar aqui, ó. Que seria o quê? Deixa eu até dividir aqui, ó. Vou passar isso aqui tudo mais pra cá, ó. Mas que xaropice. Convém montar essa tabelinha que passou tudo aqui pra cá. Aqui, ó, eu vou fazer esse adendo aqui na tabela, que é basicamente... que são basicamente, né, os carros, tá? Então aqui seria o carro, né? Então, ó, passou e não passou. Perfeito? E aí sim, você tem aqui o quadro. Muito bem feito. Então imagine que, ó, aqui passou. Se tu passou e emitiu o alarme, pronto, é essa a probabilidade que a gente está tentando procurar. Tu ter passado, uma vez que tu passou e emitiu o alarme. Perfeito, é isso aqui que a gente quer encontrar, são esses casos. Aqui tu também passou, só que aqui tu não emitiu o alarme. Ou seja, tu foi a mais de 80 por hora, tu passou da velocidade, mas tu não foi pego, né? Nem sequer foi detectado. Aqui é um outro caso, aqui tu também passou. Desculpa, aqui tu também disparou o alarme, mas nesse caso aqui tu não passou. E isso daqui, ó, é o caso total de que disparou o alarme. E aqui é o caso que a gente quer, apenas quem passou. Essa probabilidade a gente quer PA dividido por PA mais não PA. Por quê? Porque esse aqui é o caso amostral. O caso amostral são todos os casos em que dispararam alarmes. Todos os casos que dispararam alarmes foram os carros que passaram e os carros que não passaram juntos. Isso foi todos os números de alarmes, né, que o sistema disparou. Perfeito. Mas o que eu quero é apenas deste número total de alarmes que o sistema disparou, quantos, olha isso, quantos de fato ultrapassaram a velocidade permitida. Quantos? Esse aqui é o ponto. Aqui, ó, aqui vai ser o, né, não passou e não disparou o alarme, ou seja,
Não P, A, N, N. Enfim, ou seja, aqui tá certo e aqui tá certo. Esses aqui são as anomalias que não deveriam acontecer. Mas tudo bem, antes disso, o que a gente quer é emitir o alarme e o número de casos em que esse alarme foi bem feito. Ou seja, aqui não foi bem feito e aqui foi bem feito. É isso. E esse daqui é o caso total, ok? Ok. Então, agora que você tem isso aqui em mente, vamos calcular o número de carros que dispararam o alarme. Então, aqui, ó, aqui foram 120 carros que passam e excedem. Não é o número que disparou o alarme. Por consequência, por consequência não, né? Também não é por eliminação, né? Por oposição, isso. Por oposição, 880 carros não excederam. Aqui a gente não tá falando do alarme, tá? Não excede. Aqui a gente nem sequer tá falando do alarme, ok? Perfeito. Agora, o que a gente também tem? Desculpa. O que a gente também tem? A gente também tem aqui que 90% dos veículos que excedem a velocidade são detectados pelo sistema. Foi. 90% dos veículos que excedem a velocidade são detectados pelo sistema. Ou seja, desses carros aqui, 90% deles são detectados pelo sistema. Quanto significa 90% de 120? É aqui que você faz 90%, né? Aí você faz 12 vezes 9, vai dar 90 mais 18, 108. Tá? Ó, fiz aqui primeiro vezes 10, 90, e depois aqui vezes 2, 18. Ok, isso aqui são o número de carros dentro de que lugar, gente? É o número de carros que excederam e o alarme disparou. Porque o alarme dispara apenas para 90% deles, ó. 90% dos veículos que excedem a velocidade, óbvio, são detectados pelo sistema. Perfeito. Então, o que a gente ficou? A gente ficou com... E olha aqui a safadinha aqui para você marcar e aí depois reclamar do gabarito, né? Então, isso aqui que a gente acabou de encontrar é qual dado, galera? Você sabe me dizer? É esse dado aqui, ó. Não é? O número de veículos que dão um alarme e que passam da velocidade. Perfeito. E aí, inclusive, o que sobrou aqui, esses 12, fica onde? Fica aqui. Aqui é o 108 e aqui é o 12. Ou seja, somando tudo, dá o 120, que é o número de veículos que passaram. Mas apenas os que dispararam alarme 108 e os que não dispararam alarme 12. Perfeito? Mas enfim, então aqui eu vou botar 108. Né? Vamos transcrevendo os dados que a gente tem. A última das informações que ele passa pra gente é essa aqui, ó. 5% dos veículos não excedem a velocidade. Desculpa, que não excedem a velocidade geram um alarme falso. Opa. Então 5% dos carros que passam, ó, às vezes a gente não considerava isso. Nossa, pô, mas tem como acender alarme falso nesse caso aqui? Tem. E aqui ele tá dizendo claramente, né? Ó, 5% dos veículos que não excedem a velocidade, ou seja, tá dentro dessa linha aqui, eles disparam o alarme. Ou seja, é esse cabra aqui, que era o segundo que a gente queria encontrar. Então, a gente sabe que dos 880, apenas 5% deles, ou seja, a gente vai multiplicar aqui por... Eu vou tirar aqui e vou multiplicar isso aqui por 0,5. Ou só vou dividir isso aqui por 2, vai dar 44. Pronto. Eu sei que 44 carros, ok? Ó, eu fiz assim, ó, 880 vezes 0,05. Aí aqui eu cortei, o 5 ficou aqui. Meio é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Aí eu dividi esse 88 por 2, dá 44, tá? Então, aqui, a gente sabe que esses 44 carros, tá, galera? São os carros em que... São os carros em que eles foram falsamente acusados. Ou seja, eles estavam dirigindo tudo certinho, passou pelo radar, o radar ainda assim apitou. Então, é esse número aqui de carros. Perfeito. Vamos fazer agora, ó, a soma de PA... A soma de PA, ou seja, o primeiro mais NPA, que é a mesma, que é o que vai ficar aqui embaixo, que é o que? É igual a 152, dividido por apenas o que é PA, que é 108. Você vai também ficar aqui, né, tentado a marcar essa aqui, ó, tal.
Por quê? Porque, ó, 5% dos veículos que não excedem a velocidade geram alarme falsos. Então tu pensa, mano, então 95% dos veículos que excedem a velocidade são o restante dos alarmes verdadeiros. Não. Né? A equivalência não está certa. Isso aqui tá certo. Aí você vai fazer aqui, tá? Então essas duas aqui, elas são tentadoras. E aí as outras, né? Opa. Se você não... Olha isso, galera. Presta atenção. Se você já soubesse descartar essas duas aqui, mas não soubesse como desvendar o cálculo, o que tu poderia pensar? Isso daí isso aqui salva muito, tá? Você poderia pensar, cara, eu não consigo chegar... Olha isso. Eu tenho esses dois números aqui. O que eles têm a ver um com o outro? Em que chance eu marcaria um desses dois? Não tem nada a ver um com o outro. Agora, 29 tem tudo a ver com 71. Olha isso, porque 0,29 mais 0,71 dá 1. Aí o que você faz? Você tenta ficar só entre essas duas aqui, porque provavelmente ele deve ter pensado, a pessoa esqueceu de subtrair, ou a pessoa esqueceu de que na verdade a pergunta era o oposto daquilo, né? Porque eles são complementares para somar 1. E aí você deve ficar em dúvida entre essas duas aqui, tá? Se você já conseguiu eliminar essas duas aqui. E aí você vai ficar pensando assim... E aí essa aqui você também acaba por eliminar. Aí você fica assim pensando, cara, qual das duas... Olha a pergunta dele. A pergunta dele é quantos carros conseguem passar. Ok. Não, quantos carros a partir de que se deu o alarme foi justo o alarme, né? Ou seja, o carro de fato ele tinha excedido a velocidade. Se tu fica pensando nisso... Tá? Você vai pensar, mano, o que é mais provável? Ser apenas 30% ou 70%? Pô, 70%? Não é possível que esse alarme seja tão mequetrefe a ponto de que apenas só 30% dos carros que o alarme é acionado são verdadeiros. Então tem mais falso, né? Enfim, aí você marcaria que ia ser, tá? Mas é aquela coisa, eu tô ensinando aqui um chute, meio que sim, né? Mas vamos lá, fazendo aqui o cálculo. Cara, você tem aqui, ó, 108 é a mesma coisa que 36 vezes 3, tá? Que vai dar 90 mais 18. Dividido por 152. Também dá... Não dá pra dividir por 3. Tá, eu vou tentar dividir, então, isso aqui por 2, vai ficar 75, 76. 76 vezes 2. A gente consegue dividir isso aqui, vai ficar 18. Dá pra dividir mais uma vez por 2, gente. 18 dividido por 2, obviamente dá 9 vezes 13, 76 dividido por 2. Cara, eu minto, eu não faria assim. Parando agora pra fazer essa análise, cara, tu tem isso aqui e tu tem isso aqui. Ó pra isso. Tu tem esses dois números, ou seja, tu vai calcular basicamente quanto é 70% desse número aqui. Não, pode até calcular 90% do número, pode calcular 90%, pode calcular 70%. Eu começo sempre pelo meio, porque aí eu consigo eliminar ou essas duas extremidades ou essas duas extremidades. Quando eu quero fazer essa divisão aqui sem fazer na mão, aí eu vou pelas alternativas, né? Se eu não quero fazer isso aqui na mão, milimetricamente, então eu viria aqui e multiplicaria isso aqui por 0,7. No caso, eu queria 15 vezes 7. Luan, não é exatamente 15, é 15,2. Tudo bem, não importa. Vai ficar igual a 70 mais 35 igual a 85. Acabou. Você vai ver aqui, ó, 85, você vai dizer... Cara, não tá bem esse valor aqui. Aí você diz assim, mano, não era nem 70, era 71. E eu ainda não era nem 15, era 15,2. Aí você vai me dizer, pô, Luna, mas ainda assim eu não tenho confiança. Tá, então faz com outro número, faz 15 vezes 90. Também tem vezes 9, né? Também tem essa possibilidade, né? Fazer 90% desse número aqui. Vai tranquilo, ó, vai ficar 90 mais 45. Isso aqui dá 135. Ó o nível que se distancia disso aqui. Lembra, tem que chegar perto do 108. E ainda ia dar um número maior. Lembra, esse cara aqui ia dar um número maior e esse cara aqui também ia dar um número maior. Esse aqui dando um número maior chega muito mais perto do 38 que esse aqui. E claro, né, ele tá dizendo aproximadamente. Aí tu sabe que os outros são delírio, né? Tudo que vai mais pra baixo e tudo que vai mais pra cima são delírio. Aí você ficaria de novo em dúvida entre esses dois cabras aqui. Você tem que pensar, né? Poxa...
vai faltar 15 mais 8, vai faltar 23. Esse daqui é 35, 8 vai faltar os mesmos 23. Olha isso, que loucura. Vou até multiplicar por 15,2 só para deixar vocês mais confortáveis, tá? Ó, 15,2 vai dar os mesmos 85, só que aí tu ainda vai somar 1,4. Vai ficar 86,4. Peraí, gente. Não, eu fiz alguma conta errada aqui. Vou até refazer, tá? 15 vezes 7 vai ter que dar 70 mais 35. Eu disse que isso aqui dava 85, né? Mas é uma alucinação. Isso aqui dá 105. Isso aqui ainda é um número um pouquinho maior que 105, porque eu arredondei pra baixo. Se você ainda fizesse, ia ficar 106,4. Aí você vai dizer, ainda não tá aqui. Gente, lembra, é 71. Eu só fiz 70. Eu não vou fazer na vírgula da vírgula da vírgula, você vai ver que vai se aproximar muito de 71. No caso aqui vai 70, 70 e poucos. Tá bom, o único que tá próximo desse valor seria a letra C. Eu fiz o cálculo todo errado, né? Eu fiz 70 mais 35, ou eu fiz mais 15, eu acho, né? Dando 85, enfim, né? Obviamente, a conta tava alucinada. Enfim, né? Pra você ver como os passos da resolução dessa questão aqui são... Tem que ser pragmático, tá? Não que tu precise escrever essa tabela aqui de forma alguma, mas você precisa se organizar de uma maneira, porque senão cai muito fácil, tá? Essa questão aqui é muito fácil de se confundir, não de cair propriamente, mas se confundir no meio do cálculo. Ou fazer essa mancada que eu fiz, tá? Mas aqui não tem nada a ver com a questão, aí tem mais a ver com o meu cérebro mesmo.